Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo você vai aprender como nós podemos utilizar as novas funções de matrizes dinâmicas chamadas by-how e by-call, ainda sem tradução para o português. Elas funcionam apenas no Office 365, tá? Também na versão web. Então, somente para quem tem matrizes dinâmicas, somente para quem pode utilizar Excel com matrizes dinâmicas, vai poder utilizar também essas duas funções, que elas permitem que você aplique então fórmulas que eram aplicadas linha a linha ou coluna a coluna de uma vez só, tá? Economizando assim bastante de processamento e tamanho de arquivo também, perfeito? Então nós vamos ver bem passo a passo como funciona. E se você quiser aprender muito mais Excel, conheça também nosso método Domínio Excel, onde você tem uma formação completa em Excel, desde o básico até a programação, passando por 4 cursos de Excel básico, Avançado 1, Avançado 2, que é de matriz dinâmica, justamente o assunto dessa nossa videoaula de hoje, e ainda um de lógica de programação e VBA. Tudo de uma maneira muito didática, assim como você vê no canal, e tudo bem passo a passo, bem do zero mesmo para você. Mesmo que você nunca tenha programado, mesmo que você não saiba muito de Excel, você vai aprender. Então é para qualquer nível, com acesso vitalício. E você ainda tem bônus incríveis como um curso completo de PowerPoint, planilhas gratuitas ainda, né? 3.600 planilhas de modelos de internet gratuitos ali, tá? Não são profissionais, mas são na internet para te ajudar com ideias de negócio, tá? E ainda uma planilha profissional para você controlar suas finanças pessoais, tá bom? Tudo isso você vai receber no nosso curso. Assim agora, você pode se inscrever aqui embaixo na descrição, tá bom? Então, sem mais, vamos à nossa aula. Então vamos entender como funcionam as funções by-row e by-call, certo? Bom, elas permitem então que sejam devolvidos os valores de uma matriz de resultados cada linha, para cada linha delas. Por exemplo, se a matriz original é de 3 colunas por 2 linhas, a matriz devolvida é uma coluna por 2 linhas, certo? Então vejamos só um exemplo aqui, para ficar bem claro. Digamos aqui que eu tenho essa função, onde eu estou retornando o máximo valor de cada uma dessas linhas. Então eu quero o maior valor dessa linha e eu quero o máximo valor dessa linha aqui. Então o by-how faz isso exatamente. Ele aplica uma função, por exemplo, a função máximo, para cada uma das linhas. Perfeito? Então você vê que aqui nós temos o retorno de 3 e 6. E a by-call faz a mesma coisa, só que retornando por colunas. Então ele está pegando, por exemplo, aqui o máximo novamente, mas pegando por coluna. Então, qual é o maior valor dessa coluna, qual é o maior valor desta e desta coluna. E ele retorna um array, tá? Então, uma linha com 3 colunas, que é o que nós temos aqui. E aqui, uma linha, aliás, 2 linhas, né? A partir dessas 3 colunas, ele está retornando 2 linhas, que eu tenho aqui 2 linhas. Perfeito? Então, nós vamos entender alguns pontos aqui também com relação às restrições de uso de by-how e by-call e como utilizá-las. Perfeito? Vamos entender aqui então na prática. Então está aqui a nossa planilha de exemplo, onde nós iremos ter então os departamentos de uma empresa e aqui índices com relação ao seu desempenho ao longo do ano, tá? Digamos que seja um índice com relação ao orçamento, ok? Então aqui vamos popular então a primeira coisa a nossa tabela. Ela tem 12 linhas, tá? Tem 12 linhas com 12 colunas. Já vou aproveitar aqui para usar uma outra função que é bem interessante de matrizes dinâmicas, que é a matriz aleatória, tá? Então você pode usar a matriz aleatória para gerar esses valores automaticamente para você. Então ele pergunta quantas linhas? 12. Quantas colunas? 12. E ele pergunta qual é o menor valor? 1. E o máximo valor? 100. Pergunta se é inteiro ou não. Eu vou colocar como inteiro, então eu quero um valor inteiro. Vou dar um fechar aqui. E ele já gerou então para a gente aqui uma matriz aleatória de dados com 12 valores por 12, 144 no total, perfeito? Eu posso vir aqui também copiar e colar esses valores aqui, tá? Para eles ficarem fixados, para não ter que ficar alterando sempre, ok? Então como é que eu faria para pegar o maior valor dessa linha aqui? Eu posso usar a função maior ou a função máximo, tá? Digamos que eu vou usar a função máximo. Abre parênteses e vou selecionar, então, essa linha. Fecha e dá um Enter, certo? Perceba que daí nós temos para outras de baixo, então vem copia e colo, ok? Então aqui eu estou tendo então 12 fórmulas, perfeito? 12 fórmulas. O by-how permite que a gente faça isso automaticamente. Eu vou tentar fazer uma outra coisa também, já que a gente está trabalhando com matrizes dinâmicas, certo? Não adianta eu vir aqui e selecionar, por exemplo,
todo esse intervalo, porque ele não vai pegar por linha, não vai pegar o maior valor para cada uma das linhas, mas sim ele vai pegar o maior valor de todo o intervalo, mas eu quero de cada uma das linhas. Como é que eu faço então? Vou voltar como estava antes, onde eu estou me referindo a uma linha só, e eu vou usar uma função by_how, né, porque estamos trabalhando com uma linha, certo? E eu quero retornar apenas uma linha aqui nesse caso, aliás, várias linhas no caso, né, para todas essas para baixo, pegando o maior valor que eu tenho aqui, perfeito? Então, para isso, eu vou usar o by_how e vou utilizar o lambda, tá? Então, para isso, você vai fazer assim, by_how, abre parênteses, e agora, o primeiro parâmetro que ele está perguntando, dá um ponto e vírgula aqui para ficar bem claro, é um array. Aonde ele vai ser aplicado? Qual é o array que vai ser passado aqui na nossa função? Então, para isso, agora sim, eu vou selecionar o nosso intervalo inteiro. E ele vai entender que para cada linha desse intervalo, vai ser aplicado, então, na nossa função máximo. E a função máximo, como é que a gente aplica ela? Ou qualquer outra função que tenha essa característica de fazer um retorno de resultado único, tá? Então, para isso, você vai fazer o seguinte, lambda, abre parênteses, o lambda ele permite, então, que você crie funções próprias e reutilizáveis dentro do Excel, inclusive permitindo colocar parâmetros, né? Então, no primeiro passo, nós vamos passar um parâmetro que vai receber esse valor de C8 a N19, tá? Eu vou colocar aqui como N_valor, tá? N_valor ou N_linha, qualquer coisa que você queira. Então, está retornando aqui N_valor, N_linha, para você entender que ele está pegando linha por linha, tá? N_linha. Então, ele está pegando esse valor aqui, eu vou pegar agora essa variável, e essa variável é importante de salientar, que essa variável ele só pode ser uma, tá? O by_how, ele permite apenas um parâmetro, e aqui no lambda você também vai ter apenas um parâmetro, tá? Senão ele vai dar problema, vai dar erro, não vai funcionar, tá? Então é sempre um parâmetro de entrada e um parâmetro aqui, tá? Aqui e aqui. E aqui eu vou substituir então esse valor, C8, N8, pela nossa variável, ok? Então ele vai aplicar para cada uma dessas linhas, ele está convertendo então para separar, cortar cada uma dessas linhas aqui, ok? Vou dar um sim aqui. Ó, então eu só fechei aqui os parênteses e dei um enter, e ele já fez isso automaticamente para a gente. Olha ali, 94, maior valor, aqui o 98, aqui nós temos o maior valor comum 100, ok? Então eu vou colocar também a formatação condicional para ficar até mais claro para nós analisarmos essa informação. Então eu vou colocar aqui as cores mais quentes aqui, maior valor, então tá ali, 94, né? 94 aqui, 98 maior valor, aqui o 100, certo? 99 e por aí vai, ok? Então aqui nós já temos automaticamente a partir de uma única função, perfeito? Então ficou bem fácil da gente aplicar. E detalhe, é sempre a mesma coisa, é bastante fácil de usar. Então eu vou usar aqui, vou fazer várias aqui para você entender. Menor, vou fazer aqui então, menor, abre parênteses, e vou selecionar aqui, então esse aqui, vamos usar outra função, menor pode ser. Eu vou colocar aqui menor valor, o primeiro menor valor. Igual menor, porque a função menor, ela vai trazer o primeiro menor valor, o segundo menor valor. Então eu vim aqui, vou selecionar esses, ponto e vírgula, e vou pegar esse valor aqui, ok? Fecho parênteses, dá um enter, tá ali. Então ele pegou o menor valor, é o 1 ali, ok. Então vamos fazer de novo, by_how, daí abre parênteses, ponto e vírgula, e aqui eu seleciono qual é o intervalo que eu estou me referindo, esse intervalo todo, tá? Já foi passado ponto e vírgula, opa, que não estava no F2, aí, F2, ponto e vírgula, agora sim, lambda, e agora nós vamos passar aqui, abre parênteses, qual o nome que nós vamos ter de novo. Então eu vou botar aqui de novo N_linha, ok? Pode ser qualquer nome aqui. Esse é o nome que vai receber o C8N19, ok? Vou pegar ele aqui e vou passar ele então no C8N8 aqui, tá? Vai se referir para cada uma dessas linhas aqui do nosso intervalo. Q6 fica como estava, daí fecha parênteses e fecha de novo até fechar o último, que é o preto ali. Vou dar um enter e agora ele retorna o menor valor para cada uma dessas linhas, linha a linha. Está retornando aqui os menores valores, perfeito? E se eu quiser o segundo menor valor, o terceiro menor valor, o quarto, o quinto, o sexto, sétimo, certo? Então você consegue, inclusive, o 12º menor valor, que vai ser igual ao máximo, logicamente. Então você consegue também aplicar elas de uma forma muito legal. O legal, interessante disso também,
é que você economiza muito de funções. Então, digamos que você tenha uma função pesada, que você tenha no seu Excel para fazer, que tem que aplicar linha a linha, normalmente são as funções mais pesadas as que a gente aplica linha a linha, então você pode fazer o by how ou by call, né, depende da situação que você vai fazer, e fica muito legal porque ele é aplicado em apenas uma célula e as outras ficam como fantasmas abaixo dela. Aqui nós temos ainda mais um exemplo, vamos fazer de novo para fixar bem, então aqui vamos fazer direto, by how, isso ainda vai ser traduzido com certeza, tá? By how, então vou selecionar o nosso intervalo onde nós iremos aplicar, tudo vai ser convertido em linhas, certo? By how, e agora vamos chamar de novo, lambda, abre parênteses, vou chamar o n' aqui de novo, e agora só a função que eu quero aplicar, média, e eu vou receber n' na média, só isso. Fecha parênteses, fecha e fecha novamente, dá um enter, e está ali a nossa média. Ah, mas ficou com casas decimais, né, porque está usando a média. E se eu quiser apenas uma? Não tem problema, você pode aplicar também aqui o arred, né, no caso está em português. Arred, então ele vai arredondar, está perguntando quantos dígitos, eu vou colocar aqui então no final, quantos dígitos, ponto e vírgula, 0, não quero nenhum. Vou fechar mais um parênteses ao final, vou dar um enter. E agora sim nós temos ali também a média, onde nós temos aplicando a média e o arred, tá bom? A mesma coisa com relação às colunas, só que a diferença é que nós iremos aplicar elas assim, na horizontal ao invés da vertical, tá? Então como é que funciona? Mesma coisa, olha. Exatamente, eu vou pegar aqui então o maior valor, por exemplo, o máximo, né? By call, nesse caso. Abre parênteses, está perguntando quais são os dados, cadê o array que eu quero? Então vai pegar aqui todo esse intervalo, lembrando que ele vai pegar coluna a coluna, vai converter isso em coluna a coluna, que vai ser traduzido ali. Ponto e vírgula, e agora de novo. A única coisa que vai mudar é o by call. Daí você vai mandar lambda, que eu vou botar n coluna, para ficar bem claro que ele está pegando por coluna, nesse momento. E agora, máximo, abre parênteses, e eu vou pegar então o maior valor que vai receber pelo n coluna, pela variável n coluna. Fecha parênteses, fecha e fecha de novo. E agora nós temos esses valores de colunas convertidos em apenas uma única linha, perfeito? Ou quando fossem mais linhas, retornar em várias ali, tá? Então está retornando em apenas uma linha aqui, perfeito? A mesma coisa para a função menor e a mesma coisa para a função média. Tanto é que se eu pegar esse mesmo que eu tenho aqui, colocar aqui, mesma coisa, igualzinho, e eu apenas mudar aqui ó, by call, mudar ele já vai aplicar automaticamente, então por colunas e não mais por linhas. Veja como ficou. Automaticamente, só mudando por by how by call, ele está fazendo diferente. Então, no primeiro caso, ele está pegando linha a linha para fazer essa análise e retornar aqui, por exemplo, o maior valor, o menor valor. E agora ele está pegando por coluna para dizer qual é o menor valor que nós temos nessa coluna aqui. Da mesma forma, nós também podemos aplicar a média. Ok? Então, de novo, by call, abre parênteses, e agora lambda novamente, aliás, primeiro o intervalo que queremos passar, e agora lambda, abre parênteses, n coluna, ponto e vírgula, e agora já vou colocar direto, arred, né, média, e agora abre parênteses, vou selecionar o nosso intervalo não, eu vou passar aqui diretamente o n coluna, tá? Então aqui nesse caso sempre vai passar pelo nosso parâmetro, n coluna, nesse caso específico, tá? Fecha parênteses, agora está perguntando quantos dígitos para arredondar a 0, tá? Para arredondar 0 dígitos, fecha, fecha e fecha parênteses até aparecer preto. E ali nós temos então todos os nossos valores. Quando eu mudo aqui também ele vai mudar lá embaixo, né, automaticamente, tá? Então aqui nós utilizamos apenas 6 funções ao invés de 72 que nós teríamos aqui, perfeito? Agora imagina isso numa aplicação com 1 milhão de linhas, né? Então você está economizando muito com relação à tua fórmula, tá? Com certeza vai ficar muito mais rápida. Vamos fazer mais alguns exemplos aqui. Esse é um exemplo bem interessante, tá? Inclusive foi passado por um aluno, pelo José Antônio Morato de Carvalho, tá? Ele mandou essa sugestão aqui no nosso último vídeo ali, que nós temos de extrair somente texto do Excel, onde a gente aqui nesse caso está retornando somente o texto do Excel, usando funções, certo? Mas nesse caso aqui nós vamos utilizar o by how para a gente fazer a mesma coisa, ok?
No nosso exemplo, nós temos aqui para retornar apenas o texto desses dados que nós temos aqui, perfeito? Então, se eu quisesse aplicar para todos, eu teria que vir aqui e aplicar para todas as linhas, tá? Digamos que eu tivesse bem mais do que isso, já ia pesar um pouco na planilha, porque vejo que a fórmula não é tão simples, né? Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tem 11 funções dentro dessa fórmula, tá? Então, essas 11 funções estão sendo aplicadas linha a linha. Então, a gente consegue aplicar também o by how para a gente fazer isso de uma forma muito melhor, né? Muito mais dinâmica, aplicando para todo o intervalo de uma vez só. Primeiro, deixa eu mostrar para você que ele não funciona se a gente selecionar várias linhas. Vim aqui, selecionei algumas aqui. Quero pegar todas essas de uma vez, tá? Então, eu já vou pegar aqui diretamente. Olha só. Não deu certo, perfeito? Outras funções já dariam certo, como é o procx, tá? Se eu quisesse retornar, por exemplo, buscar vários dados de uma vez usando procx, você conseguiria. Mas não é o nosso caso aqui, usando essas funções aqui, tá? Então, por isso, a gente vai utilizar o by how. Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte. By how, abre parênteses, e de novo, é bem fácil, como eu disse para você antes. Nós vamos usando a mesma função, tá? Eu não vou nem explicar ela, para você ver como é fácil mesmo. Em que seleciona tudo novamente, tá? Nosso intervalo, para dizer qual é o intervalo que ele está passando como parâmetro. E agora, de novo, lambda, tá? Função. Inclusive, tem um vídeo bem interessante sobre lambda aqui no próprio canal, tá? Eu recomendo. Eu vou botar de novo n', para você entender, fixar que ele está tratando como linha esses dados aqui, tá? Cada um desses dados está sendo tratado como linha. E pronto, só isso. Então, agora, onde tiver B8, eu vou substituir para n'. Então, eu vim aqui, substitui o B8, ele vai receber, então, todo aquele intervalo e não mais só o B8. Ele vai receber, então, B8 até B31, ok? Então, basta agora você fechar o parâmetro, fechar novamente lá na frente e pronto. Ele foi lá e aplicou para cada uma dessas linhas do nosso intervalo, perceba as células fantasmas ao lado, e nós temos exatamente o mesmo resultado, ok? Ele pegou para cada uma desses dados aqui, cada um desses dados que nós tínhamos aqui, tá? Convertidos em linha aqui por conta da função xtexto, por todo o tratamento que foi feito aqui. Então, nós conseguimos aplicá-lo diretamente assim também, perfeito? De uma forma, com certeza, muito mais prática, muito mais rápida, tá? De novo, agradecendo aí a ideia do José Antônio. Excelente ideia. Vamos lá, então, continuando. Vamos mostrar mais algumas diferenças entre essas funções. Nós temos aqui um exemplo onde nós temos a data inicial, data final, e nós temos também a quantidade de dias, tá? Quantidade de terças dentro de um intervalo, ok? Então, como é que a gente pode fazer isso usando o by how, e se dá para fazer isso também, quantidade de terças, usando o by how, ok? Então, digamos que eu queira pegar o último dia de cada um desses meses. Eu vou vir aqui e vou apagar eles, para você entender. Deixa eu apagar esse também, deixa aí, tá? Então, nós vamos botar aqui, ó. Deixa eu apagar esse também. Então, nós temos aqui igual fim mês, que é a função que retorna o último dia do mês, tá? E eu estou perguntando quantos meses para frente. 0 meses. E aqui dei um Enter. Ok. E o que acontece se eu selecionar todo o intervalo, sem eu ter que ficar copiando tudo assim? O que acontece se eu quiser pegar todo esse intervalo? Vim aqui e selecionei todo o nosso intervalo. Vai funcionar? Não. Ele só aceita como parâmetro apenas uma célula, apenas a data inicial. Então, a gente pode utilizar também o by how para a gente fazer isso aqui. Tá? Então, quando você vê que só tem um parâmetro e que pode ser aplicado dessa forma, né, que ele não está dando certo para você passar vários parâmetros de uma vez, então você pode usar o by how. Então, de novo, by how, abre parênteses, joga aqui o nosso intervalo, B8 até B22, lambda, abre parênteses, nome da variável, n', ponto e vírgula, tá? Então, está vendo que esse padrão aqui sempre se repete aqui para frente. Então, fica bem fácil você fixar. E aqui para o final, você vai colocar n' novamente, n', fecha parênteses de novo, dá um Enter e pronto. Está ali a data do final do mês, sem eu ter feito mais nada. Isso também é interessante quando a gente trabalha com matriciais, com matrizes, aliás, de dados, matrizes de dados como fonte, ou ainda como tabelas, tá? Então, você pode passar ali como tabela, e esse valor aqui, ao invés de B822, você pode passar o nome, o nome do campo da tabela, tá? Ou ainda, se você tivesse um intervalo dinâmico matricial, de matriz,
você poderia passar como B8 cerquilha, que ele também ia compreender isso aqui totalmente, tá bom? Digamos, por exemplo, que eu tivesse esse intervalo aqui, certo? Você está passando B8 ou B22 ali. Se eu quisesse passar aquele intervalo ali, eu poderia também. Eu poderia vir aqui, selecionar somente a primeira variável ali, ou selecionar tudo, ele já ia botar também como G8 cerquilha, entendendo que é todo esse intervalo aqui. O Enter ele também ia funcionar de forma semelhante, tá bom? E agora como é que eu faço para saber a quantidade de terças que eu tenho em um determinado período? Bom, para isso você pode fazer o seguinte, vamos fazer aqui, dia trabalho total ponto until, tá? Então que ele retorna o número de dias úteis entre duas datas com parâmetros de fim de semana personalizados, tá? Mas o que a gente quer saber é só quantas terças. Então, primeiro, data inicial, segundo, data final, terceiro, ele está perguntando, terceiro parâmetro, fim de semana. Vamos dizer que o fim de semana dele seja somente a terça. Por que somente a terça? Vamos dizer que ele está pegando aqui, que a gente está querendo contar, quantas terças nós temos. Então, seria a quantidade de dias, data final menos data inicial. E aqui, como ele está considerando apenas a terça como final de semana, então ele já está retornando somente o período sem a terça, ok? Então, para isso, agora a gente simplesmente vai fazer o seguinte cálculo. Pode até fazer assim, ó, abre parênteses para ficar mais claro. Data final menos data inicial, ok? Menos a quantidade de dias menos as terças. Ou seja, vai sobrar apenas as terças, tá? Então, nós temos 3 terças aqui. 4, 3, 3, 3, tá? Então, aqui, quantas terças nós temos em cada um desses meses? Agora, importante, como é que a gente pode aplicar o by how aqui? Vamos tentar para ver o que acontece? Vamos de novo. Então, vamos lá. Então, vou botar aqui by how, abre parênteses, e aqui a gente tem um grande problema. Por quê? Ele está pedindo dois parâmetros, C8 e B8. Ele está perguntando data inicial, data final e data inicial. E nós só podemos passar um. Então não vai funcionar, tá? Eu vou até fazer para você ver como não funciona, tá? Vou colocar aqui então C8 cerquilha. Pode ser assim, tá? Não importa. Poderia ser a data inicial para ficar mais claro para você, tá? Data inicial ali então, por exemplo. E agora eu vou passar o lambda. Lambda n data. O importante é que só dá para passar um mesmo, tá? Parâmetro, olha ali, ó. Aí só permite um, tá? Somente um. Ponto e vírgula, lambda, não permite intervalos. E agora, de novo, eu vou passar aqui n', tá? E agora eu vou passar, então, o nosso cálculo. No nosso cálculo, então, aqui, todo esse cálculo, eu vou tentar passar o n', onde eu tenho aqui B8, tá? Onde eu tenho B8, eu vou substituir por n'. E onde eu tenho C8, eu vou botar C8, dois pontos, C22, tá? Para fixado mesmo, ó, tá? Teoricamente deveria funcionar, mas ele não funciona, tá? É uma restrição que tem inclusive na página da Microsoft, por isso que não funciona também. Vou fechar parênteses aqui, fechar parênteses de novo, vou dar um Enter, e ele vai dar esse erro de calc. Aqui é a parte onde ele fala o seguinte, a sintaxe, né? Onde ele fala aqui, um lambda que toma uma linha como único parâmetro e calcula um resultado. O lambda tem um único parâmetro, tá? Uma linha da matriz, tá? Então, por isso que ele não permite. Não permite você passar mais do que um parâmetro e ele vai dar esse erro de calc, tá? Quando não fornecer uma função lambda ou qualquer outra coisa além de um único valor devolvido da função lambda, devolve um erro de calc, tá? Então, por isso que não funciona em todas as funções. Funciona apenas quando você não tem essa questão aqui de utilizar mais do que uma variável, mais do que um intervalo, tá? Não adianta colocar mais um by how ali, também não funciona de jeito nenhum, tá bom? Voltar pelo menos por enquanto não, tá? Não achei uma solução para isso. Tá aqui então, quantidade de terças, tá? Então essa aqui ainda é uma situação que você não consegue aplicar, eu achei interessante você entender que não serve para todo tipo de situação. E aqui eu também fiz um outro interessante, onde a gente tem uma outra função, uma função onde a gente vai aplicar aqui então o somar produto, tá? Uma função onde a gente está somando somente os valores que nós temos, utilizando condicionais, por exemplo, e são somente valores visíveis com condicionais. Por exemplo, eu quero somar somente roupas infantis da região norte que estão aparecendo aqui. Por exemplo, somente 2020, por exemplo, somente do mês 4. Vou dar um OK. Perceba então que ele vem aqui e mudou automaticamente, tá? Então aqui
ele está utilizando com base em filtros, tá? Visuais. Então eu vim aqui e fiz os filtros sem ter que ficar fazendo outros filtros, montão de somacês aqui. O que eu fizer de filtro aqui, ele vai aplicar diretamente aqui, tá? Sem outros filtros aqui. Perfeito? Então como é que a gente faz isso? Né? Sem outros filtros aqui. Então como é que fez isso? Tem um vídeo lá mostrando exatamente como funciona. Mas aqui eu só quero mostrar para você que pode ser aplicado também para essa função, a questão do by-how e by-call. Você pode passar esses parâmetros aqui e eu não tenho que, então, replicar essas funções para baixo. Então aqui você tem 3 funções, você poderia ter várias aqui, e não importa a complexidade, é fácil de você aplicar isso aqui também, tá? Simplesmente você vai passar quais são os seus parâmetros, ok? Nesse caso aqui, eu vou passar aqui como parâmetros as regiões ou ainda roupas infantis, a empresa aqui, tá? Você pode escolher qual você está querendo passar ali. Então vamos lá. Eu vou aplicar utilizando aqui o filtro somente do topo, tá? Para pegar esses valores aqui. Eu vou apagar aqui, vou apagar esses do lado também. E agora eu vou preencher aqui norte, sul, leste e oeste para essa fórmula, roupas infantis. De novo, a fórmula está lá no nosso artigo, está no nosso vídeo também. E aqui você também pode baixar toda essa planilha aqui com os exemplos prontos, ok? Então vamos de novo, vamos usar aqui nesse caso, eu vou fazer por colunas, que eu tenho 1 coluna, 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas. Eu quero pegar sim esses valores. Então por isso eu vou fazer por by-call. By-call, abre parênteses. De novo, agora eu vou passar um ponto e vírgula para separar aqui a nossa função. E eu vou pegar no array apenas esses dados que nós temos em cima. Vou travar, tá? Nesse caso eu tenho que travar para pegar o cabeçalho ali. E agora, de novo, lambda novamente. Lambda, abre parênteses. Qual é o número da nossa, nome dessa variável, né? N coluna, por exemplo, tá? E agora, todo lugar onde eu tiver esse aqui, ó, que é o intervalo C8, eu vou substituir por N coluna, que daí ele vai pegar o C8, o D8, o E8 e o F8, tá? Onde eu tenho C8, então só aparece aqui mesmo, só ali. E agora, de novo, eu vou fechar parênteses, de novo, dar um Enter. E está ali o nosso valor. Vou aplicar para baixo, tá? Que daí também, outro caso interessante, não dá para utilizar o by-call e by-how na mesma, tá? Você não vai conseguir passar o by-call e o by-how na mesma função, ok? Ele vai dar um problema ali, tá? Não vai permitir. Uma restrição também, procurei fazer automático, mas ele não faz, ok? Então, vamos de novo, eu vou fazer um filtro aqui. Vou pegar aqui um outro período. Por exemplo, mês 7, perceba que ele está filtrando aqui os dados e automaticamente ele está fazendo aqui em cima também, somando então uma soma condicional com subtotal, tá bom? De novo, agora eu vou pegar todas as regiões, está aparecendo tudo ali, e agora eu vou pegar somente a região sul e você vê que ele faz também sem problema nenhum, tá? Economizando assim as nossas funções. Aqui nós temos então 4 funções, ao invés de 16 funções. Ok, então ao longo desse vídeo você aprendeu como utilizar funções by-how e by-call, desde a sua sintaxe, também passando por vários exemplos e também vendo funções onde ela não se aplica, condições onde ela não se aplica também, perfeito? E se você quiser aprender então muito mais Excel, conheça o nosso método, assim como eu falei no começo desse vídeo. E se você quiser também, se ainda não é nosso inscrito no canal, eu já vou pedir então que você se inscreva. Clique no botãozinho aqui do lado, clica ali, inscreva-se, marque o sininho, nós temos novas aulas toda terça e todo sábado, perfeito? Deixe seu like, isso também nos ajuda muito a crescer o canal, e deixe seu comentário, tá bom? Então é isso, muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo, um forte abraço e até o próximo.